Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui no canal hoje, diretamente do meu escritório, para conversarmos sobre dominância. O que significa esse perfil comportamental chamado, dito, dominante? Aproveitando esse sol lindo que está fazendo para a gente falar desse perfil que é o próprio sol. Esse perfil que é puro fogo, que é um perfil super intenso e que verdadeiramente vai fazer total diferença para você ter ciência sobre. Muito bem. Antes de eu falar o que significa a dominância ou ser um dominante, eu preciso te explicar o que é a teoria, né? O que é, de fato, ali a teoria. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o seguinte. O criador dessa teoria maravilhosa é o William Moulton Marston, e o Marston desenvolveu essa teoria pensando da seguinte forma. Haviam pessoas que gostavam de falar, haviam pessoas que preferiam ouvir. Haviam pessoas com foco em conexão, outras pessoas com foco em tarefas. Assim sendo, nessa divisão, ele chegou em dominância, influência, estabilidade e conformidade. O DISC, que a gente conhece, esse acrônimo, dito DISC, ele é um acrônimo pautado nessas palavras aqui e que tem ligação com cada um desses itens que eu falei para você. Muito bem. Hoje a gente vai começar a falar sobre dominância. Eu garanto a você que o melhor do conteúdo desse vídeo está lá no final, está na última parte. Como sempre, eu deixo a melhor parte para o final, que é quando eu vou te dar algumas dicas para você lidar com as sombras desse perfil comportamental. Então vamos nessa, vamos embora lá, sem mais delongas. Prepara papel e caneta, já ativa o sininho com as notificações para você estar sempre ligado quando vai subir um vídeo. A ideia é um vídeo por semana a partir de hoje. Então, anota aí bem direitinho essa data no seu coração, porque a partir de hoje eu estou uma vez por semana contigo, viu? Então vamos lá, ó. Coloca aí o seu joinha, o seu ok, não vai demorar muito, não custa nada, ajuda esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas e se prepara para você também colocar o sininho ativado, para você ativar as notificações, para você sempre saber quando está subindo vídeo aqui no canal. Muito bem, sem mais delongas, vamos entender o que é um dominante, o que significa ser um dominante, quais são as características. Então, naquela divisão que eu falei para você, lá do William Moulton Marston, o dominante, ele tem foco em tarefa e ele tem ali a preferência por falar. Mas veja, o dominante ele não fala por falar, ele vai falar para direcionar, ele fala para comandar, ele fala para, muitas vezes, aliviar a pressão interna. Dani, por que pressão interna? Calma, você já vai entender. Ponto número 1, fundamental, necessário e importante é você saber que o dominante, quando fala, ele fala sempre para comandar e para direcionar. Então, se você está diante de um dominante e ele quer, por exemplo, que você coloque essa caneta em algum lugar, o comando vai ser o seguinte: você pode colocar essa caneta, por favor, ali? Obrigada. Direto ao ponto. E aqui está uma chave sobre o dominante. O dominante ele é direto ao ponto. Isso pode ser visto como luz ou pode ser visto como sombra. Depende da situação. Existem situações em que um pequeno floreio, uma pequena volta é necessária. Tanto com uma informação mais dura, quanto até com uma notícia mais desafiadora da pessoa a perceber e receber. Mas é muito característico do dominante essa coisa de ir direto ao ponto. Pode ser uma luz e pode ser uma sombra. Mas eu vou começar a falar aqui das luzes desse perfil comportamental. Quem são os dominantes? Quais são as características desse perfil? O dominante, ele é direto ao ponto, aguerrido, muito firme, muitas vezes no seu posicionamento. São pessoas que vão falar, mas vão falar para comandar, são muito competitivos, são bem corajosos e boa parte das vezes são pessoas que não têm o foco no relacionamento. O foco dele está na tarefa, na execução. Dominantes, eles são executores, viciados em fazer. Até de férias esse cara se sente culpado. Você se sente assim? Você se sente culpado quando está de férias? Fica inventando um monte de coisa para você fazer nas suas férias? Então, já bota aqui nos comentários. Talvez você tenha dominância e talvez seja o seu perfil comportamental, o perfil comportamental de dominância. Voltando para cá, o que é importante você saber é que eles são super focados em resultado e execução. Quando eu falo de dominância, eu falo de poder. Eles gostam do poder, eles gostam de buscar e ir na direção da obtenção do poder. Essas são algumas luzes da dominância. Então, veja, pessoas corajosas, elas se lançam muitas vezes naquilo que quase ninguém ou ninguém
está vendo o caminho. Ele se lança com muita coragem, ele vai até o final. Tem um detalhe sobre os dominantes, que pode ser luz e pode ser sombra, você já anota no seu caderno aí, como possibilidade de luz e de sombra. Os dominantes, eles são muito competitivos. E essa competitividade, muitas vezes, faz ele passar por cima de todo mundo, passar por cima de qualquer coisa, para obter aquilo que ele deseja, para obter aquilo que ele verdadeiramente quer realizar. Então, aqui você já teve uma boa ideia sobre algumas luzes da dominância. Dani, beleza, luzes eu entendi. Quais são as sombras? Quanto mais alta a dominância, mais alta a intolerância. Os dominantes são muito intolerantes, impacientes, raivosos até. Então, são raivosos na maneira de se expressar, na maneira de falar, na maneira de gesticular. Eles muitas vezes se mostram intolerantes e impacientes pelo... Sabe aquele tamborilar de dedos numa mesa? O sacudir de pernas, aquele comportamento meio que dançando diante ali de uma pessoa quando está impaciente com aquela pessoa? Isso aqui é muito característico na dominância. Então, os dominantes eles vão ter esse comportamento mesmo e vão se mostrar mais impacientes. E o que precisa estar no teu radar? Por que são sombras? Porque muitas vezes o dominante ele vai ter problema de relacionamento com muitas pessoas, justamente por causa da impaciência, da intolerância e da raiva. Então, vale a pena estar no teu radar que esse é um perfil comportamental que pode ser que experimente muitos desafios por conta dessa característica, que é uma característica de sombra. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quando você tem clareza, consciência, entendimento, quando você aprende sobre o seu próprio perfil comportamental, até a sombra se torna uma grande potência. Vou te dar um exemplo para você entender. Meu marido, num determinado tempo, ele decidiu que ele queria trocar o telefone celular dele e nós fomos até uma loja. Chegamos nessa loja para ele trocar o telefone celular dele, eu o deixei ali naquela loja e eu fui fazer outras coisas naquele shopping. Pois bem, demorei lá por volta de 1 hora, por aí. Quando eu voltei, ele continuava ali diante daquela pessoa, daquele vendedor, e aquela negociação não saía, aquela negociação não fluía. Quando eu cheguei, ele já saiu da frente do vendedor e me deixou cara a cara com o vendedor. Naquele momento eu entendi. Ele queria usar a sombra do meu perfil comportamental como potência. E aquele vendedor que também tinha dominância como eu, ele agora não estava diante de uma pessoa com um perfil comportamental diferente do dele, ele estava lidando de igual para igual. Eu não preciso dizer para você que a negociação mudou completamente, né? E esse é um detalhe importante quando a gente fala de dominância. Esse é um detalhe interessante quando a gente fala de dominância. Um dominante, ele só se submete a outra pessoa se ele enxerga igual para igual ou se ele admira essa pessoa. Então, naquele momento, aquela negociação tomou um outro rumo, foi para um rumo muito mais aceitável, muito mais palatável, porque ele agora estava diante de dominante para dominante. Por que eu estou te falando isso? Naquele momento, meu marido usou a sombra do meu perfil comportamental para gerar benefício para ele, para gerar algo bom, positivo para ele. Então, nesse sentido, quando eu encaro, quando eu vejo, quando eu compreendo que eu posso usar a sombra do meu perfil comportamental para meu benefício, tudo muda. E essa é a grande chave que eu tenho para te ensinar. Usar a sombra do seu perfil como potência precisa e é diretamente proporcional a autoconhecimento, entendimento de perfil comportamental e, principalmente, inteligência emocional. No Decifre-me, que é o meu treinamento para você ter acesso ao seu relatório individual e também aulas profundas para você mergulhar de forma intensa, de forma muito profunda mesmo, em perfil comportamental, eu explico bem certinho como isso funciona e principalmente como fazer isso acontecer de forma prática, didática e simples. Bacana. Como é que eu me relaciono com dominante, Dani? Sou casada com dominante, tenho uma filha que tem dominância, tenho ali colaboradores que são dominantes. Como é que eu me relaciono com perfil comportamental de dominância? Simples. Para você se relacionar com perfil comportamental de dominância, você precisa agir como um dominante age. Então, vai direto ao ponto. Nada de ficar contando uma história bonita, enrolando, trazendo perspectiva. Não, não. Vai direto ao ponto. Fale sempre, olho no olho. Não tira o olhar do dominante. Se o dominante percebe que você é uma pessoa tímida, fraca, ou que de alguma forma está ali, perdida, rodeando, você perdeu a atenção do dominante. Então, olho no olho, vai direto ao ponto. Olha para ele, seja firme e vai direto ao ponto. Uma outra coisa que os dominantes gostam bastante é de praticidade. Então, quanto mais prático você for, melhor. Veja, o dominante, ele é independente. Então, ele precisa ter a sensação de que ele está vivendo algo que o deixa independente, que o deixa livre. E se for um relacionamento, você precisa fazer isso com sabedoria. Precisa fazer isso com profundidade e entendimento. Precisa fazer isso com inteligência emocional. É claro, para você não colher resultados desafiadores ruins no seu casamento ou no seu relacionamento com o dominante. Beleza, Dani? Agora vamos falar de vendas. Como é que eu vendo para alguém que tem perfil comportamental de dominância?
dessa mesma forma. Vá direto ao ponto. Quer ver uma coisa que incomoda muito quem tem dominância? Imagina que você está entrando numa loja e a pessoa chega para você, posso te ajudar? Quem tem dominância é independente. E os dominantes odeiam a sensação de estarem dependendo de alguém ou precisarem da ajuda de alguém. Então essa é uma frase que, é claro, não vai dar certo com praticamente ninguém. Essa frase já está extinta do ambiente de vendas há muito tempo. Mas com os dominantes em particular, essa é uma frase que irrita. Essa é uma frase que incomoda. Essa é uma frase que faz com que o dominante, ó, tô fora, não quero saber de você. E geralmente eles respondem essa pergunta, não, tô só olhando. E ó, vai embora da loja. Muitas vezes sem o produto que queria ou até vai buscar o atendimento de outra pessoa. Então, nesse sentido, agora você já está ciente, você já está aculturado, você já está presente, já entendeu muita coisa. Bacana. E agora eu vou te dar aqui algumas ações, algumas estratégias para você mitigar, para você lidar, para você reduzir ali as questões que você tem vivido com a sua sombra. Para resolver a impaciência e a intolerância, práticas de meditação são incríveis. Eu vou partilhar aqui no nosso canal algumas práticas que são bem específicas para os dominantes e vão gerar ali uma sensação de quietude, uma sensação de paz maior e um gerenciamento emocional da raiva de uma maneira mais significativa. Então, primeiro ponto, práticas de meditação. Seja lá o que se conecte com você. Pode ser o mindfulness, pode ser meditação transcendental, podem ser práticas de respiração. Tudo que envolva meditação vai funcionar super bem para o dominante. É claro que no início vai ser um desafio, porque eles são super impacientes e acelerados, mas depois, conforme o tempo vai passando, eles vão se encaixando super bem e vai dando certo, e eles vão colhendo muitos benefícios e muitos frutos desse movimento. Um segundo ponto importante, os exercícios físicos. E, em geral, os exercícios físicos que envolvam competição. Então, o crossfit envolvendo competição. Pode ser a competição dentro do próprio box, mas a competição, não precisa ser um torneio, alguma coisa específica, mas a competição no próprio box. Exercícios como a musculação, que é muito solitário, precisa ser ali adequada, precisa ser agrupada com uma outra prática que envolva competição. E é importante que esse dominante ganhe. É importante que esse dominante, nesse movimento de competição, que ele possa ganhar. Os jogos costumam ser muito bons para os dominantes também, mas cuidado, que muitas vezes a gente joga contra o computador e acaba perdendo muito, e isso gera uma sensação muito ruim, muito desconfortável para quem tem dominância. E por fim, espiritualidade. O dominante, com a espiritualidade, ele vai sendo forjado, ele vai sendo preparado para acessar a famosa paz que excede todo entendimento. Então, a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade para os dominantes é necessária e fundamental. Muito bem, um dossiê prático, rápido, dinâmico, direto ao ponto sobre esse perfil comportamental, que é o perfil comportamental de dominância. Compartilhe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou se você achou bacana, se você curtiu, eu vou adorar ler o seu comentário e não se esqueça, quer saber mais sobre o seu próprio perfil comportamental, quer descobrir o seu próprio perfil comportamental? Basta acessar o nosso Decifre-me. No Decifre-me você vai ter acesso ao seu relatório individual, aulas práticas, dicas para perfis comportamentais e também você vai acessar um checklist poderoso dentro do seu próprio perfil comportamental. Te vejo no próximo vídeo.